Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Jesus disse aos discípulos: em verdade vos digo, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E digo ainda, é mais fácil um camelo entrar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Ouvindo isso, os discípulos ficaram muito espantados e perguntaram: então, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse: para os homens isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: vê, nós deixamos tudo e te seguimos. O que haveremos de receber? Jesus respondeu: em verdade vos digo, quando o mundo for renovado e o Filho do Homem se sentar no trono de sua glória, também vós que me seguistes, havereis de sentar-vos em 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, irmãos e irmãs, pai, mãe, filhos, campos, por causa do meu nome, receberá 100 vezes mais e terá como herança a vida eterna. Muitos que agora são os primeiros serão os últimos. E muitos agora que serão os últimos serão os primeiros. Palavra da salvação. Não vamos esquecer que esse evangelho que nós estamos encerrando hoje, chamado do jovem rico, ele começa com uma pergunta que nós vimos ontem. Mestre, o que devo fazer para ganhar a vida eterna? Aqui é o ponto base para que nós possamos caminhar com Deus. Nós temos que estar sempre nos perguntando: a vida que eu levo hoje é uma vida que vai me levar para o reino dos céus ou não? E ontem nós vimos, os mandamentos e tal, aquela questão toda. E a pergunta do jovem, de novo, a Jesus, ele chega à pergunta: o que é que está me faltando ainda? Já que ele cumpria todos os mandamentos. Aí Jesus disse: então, falta apenas uma coisa, pega o seu dinheiro todo e larga. Dá para os pobres, vende tudo e agora vem me seguir. Para você me seguir e ganhar o reino dos céus, você vai ter que se desprender agora de toda a riqueza que você tem. E nós vimos que ele foi embora triste, porque ele não queria largar toda aquela riqueza. E hoje Jesus, ele vendo aquele jovem indo embora, aí Jesus diz assim: dificilmente um rico vai entrar no céu. Então não vamos ficar agora achando que quem é rico não vai se salvar. Não é isso. Na história da igreja tem muitos santos que foram ricos e usaram da riqueza para a salvação deles. Santa Isabel de Portugal foi uma, Santo Henrique, e assim por diante. Mas agora Pedro, ele olha para Jesus e faz uma nova, agora uma pergunta, Aqui fala que foram os discípulos, os apóstolos, mas em outra passagem fala que foi Pedro. Então Pedro diz: olha, então, quem é que pode ser salvo? Quem? Com essa resposta que o Senhor está dando hoje, aí Jesus diz: mas
Para os homens isso é impossível. Então veja, o homem jamais se salvará sozinho. Se ele não mudar de vida, e ele pegar a vida velha dele e jogar fora, e abraçar Jesus Cristo, e seguir Jesus, ele não conseguirá se salvar sozinho. Tem que haver mudança de vida. É preciso haver conversão. Não dá para seguir Jesus levando uma vida mundana e depois vem e reza e depois volta para uma vida mundana. Tem que mudar de vida. E a possibilidade de salvação que Deus nos dá é dando o Filho dele. Se quiserdes me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e vai me seguindo agora. Larga a vida do mundo. Luta com todo o afinco. Como eu disse ontem, né? Eu estou lutando. Aí hoje eu fui calcular, né? Quanto tempo faz que eu estou caminhando e estou lutando. A minha vida não é uma vida mansa. Para eu me salvar, não vai adiantar eu ficar deitado em cima de um sofá com um controle na mão. Eu vou ter que sair do sofá. Eu vou ter que largar o controle. Há 33 anos eu estou lutando. E vocês pensam que está sendo fácil? Não, não está sendo fácil. Quando eu disse ontem, né, que eu não tenho caído em pecado mortal, é porque eu tenho lutado, porque se eu vacilar, se eu não me apoiar em Jesus Cristo, eu vou cair. O mundo está aí, o mundo me oferece. E cada vez mais que eu olho para o mundo, eu digo, nossa, que mundo maravilhoso, tem muita coisa boa lá. Aí eu tenho que fechar meus olhos e dizer, não, fora da minha vida, mundo. Eu não te quero, embora eu queira. Mas eu não te quero, mundo. Mas eu quero, mas eu não te quero. Aí eu tenho que lutar. Porque Jesus disse que é possível eu me salvar. É possível você se salvar. Mas eu repito, ninguém vai se salvar na maré mansa. Porque Deus tornou possível. Eu vou dar um exemplo, né? Para vocês entenderem o que é isso. E o que é que me faz estar lutando constantemente. Na vida de Santo Inácio de Loyola, ele nasceu, né, de uma família muito rica. E ele foi criado nessa mundanidade, prazeres e tudo mais. Foi assim que Santo Inácio cresceu. Mas ele gostava de ser cavalheiro. E ele queria se tornar o primeiro. Por isso que Jesus está dizendo aqui que para se chegar no céu é preciso ser o último. Não é o primeiro. Não queiram viver nesse mundo querendo ser o primeiro. Tem que ser o último. E ele que queria conquistar o mundo pela espada, porque naquele tempo era assim. Até que ele
chegou até uma conclusão. Ele disse: eu não quero os prazeres de mulheres, não. Ele dizia: eu quero a espada para conquistar o mundo. E aí que ele foi numa guerra, e uma bala de canhão, não é que atingiu diretamente nele, porque senão iria matar, né? Mas a consequência daquela bala de canhão atingiu a perna dele. Ele foi salvo por uma bala de canhão. Ele salvou-se da perdição com uma bala de canhão. Aí vocês sabem a história, né? Ele ficou na casa lá de um dos parentes dele. Ele gostava muito de ler romance, né? Para atiçar dentro dele o desejo pela fama. Não tinha livro de romance, então ele teve que se contentar com a leitura da vida dos santos e da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. E ali ele foi lendo. E ele foi percebendo que quanto mais ele lia a vida dos santos e a vida de Jesus, uma alegria muito grande dava nele. E os romances, os prazeres da vida era uma coisa muito passageira. Aí ele começou a passar por uma luta interior até que ele decidiu. Olha só o que foi que ele disse. Ele disse assim: se eles conseguiram, ou seja, se esses homens que eu estou lendo a vida deles, eles conseguiram ser santos, eu também vou conseguir. E agora entra justamente aquilo que eu estou dizendo. Para Deus é possível. Era impossível Santo Inácio se tornar santo. Era impossível Santo Inácio ganhar a vida eterna. Mas por meio de Jesus ele conseguiu. E aí ele começou a luta dele. Como a espada era o meio de perdição dele, ele pegou a espada, foi lá numa igreja de Nossa Senhora do Monte Serrat, colocou a espada no altar, deu as costas e nunca mais ele olhou para a espada. Ninguém vai se salvar olhando para a espada de novo. E indo atrás da espada. Se lembram que Jesus falou ontem? Falta-te apenas uma coisa. Olha, Inácio, agora você leu a vida dos santos, está maravilhado, você está ouvindo, você está gostando também da minha vida, você achou beleza. Olha, Inácio, falta-te apenas uma coisa, Inácio. Pega essa espada e dá fim nela. Mais uma vez eu faço a pergunta para você, que é a mesma de ontem. Qual é a tua espada? O que é que te falta? Nessa vida que você está dizendo que você está levando com Deus, você está levando mesmo com Deus? Ou de vez em quando você está pegando aquela espada, aquele pecado que é mortal, que atrapalha a tua vida e que se você não se cuidar ele vai te levar para o inferno? Você já deu as costas para nunca mais ir atrás? Ou de vez em quando você está voltando para pegar a espada de novo? Só que tem uma coisa assim, um dia poderá você pegar essa espada e morrer em seguida. E aí vai ficar feio para você. Muito feio. E aí ele se tornou o último agora. Vivia dentro de uma caverna. Ele que era aparecido, né? Ele que era o primeiro. Aí agora ele vai para uma caverna, se esconde lá e começa a rezar, fazer penitência, começa a sair pela rua mendigando, pedindo comida. Olha o último.
passando por decepções, humilhações. E é aí que ele escreve, os chamados exercícios espirituais de Santo Inácio. E quem ainda não fez esse retiro, seria bom fazer, porque ele é muito bom. Teve que se tornar o último para ser o primeiro lá no céu. Quem quiser ser o primeiro nesse mundo não vai ser primeiro lá. É preciso se esconder muitas vezes. É preciso deixar muitas vezes aquilo que não está te levando para o céu. É preciso deixar de lado o que não leva para o céu na tua vida. Não persista em ficar. Não fica com isso. Se isso está te atrapalhando, não tenha medo, larga. Faz igual Santo Inácio, pega e deixa lá no altar de Cristo. E dá as costas e nunca mais olha para isso não. Se você quiser se salvar. E aí se agarre a Cristo. E aí é preciso levar uma vida de oração. Porque é a vida de oração que vai te levar a renunciar às coisas desse mundo que te atrapalham. Aí os últimos serão os primeiros. E os primeiros serão os últimos. Não, no reino dos céus não existe a lógica do primeiro, é o último. Jesus sendo o primeiro de São Paulo, estou parafraseando agora o que Paulo falou, sendo o primeiro, ele foi o último, ou seja, ele sendo Deus não prevaleceu-se da sua divindade e se tornou um homem como nós. E viveu esse segmento. Eu já observei, na minha vida, Deus não quer que eu seja o primeiro. Ele quer sempre que eu seja o último. E como eu queria ser o primeiro, mas eu não posso porque Ele não quer. Eu preciso ser sempre o último. Porque não é só para mim, é para todos. E repito, 33 anos lutando para não pecar. Quando eu passo em frente a uma imagem de Nossa Senhora, ou andando ligeiro, ou parando diante dela, saiba que eu vou estar falando simplesmente isso para ela. Ó Virgem Maria, não permitais que eu viva e nem morra em pecado mortal. Porque em pecado mortal eu não hei de morrer, porque a Virgem Maria há de me valer. Rogai por mim no último momento, mãe. Porque até no último momento eu posso me perder. Eu agradeço muito essa oração, porque foi a Vanúzia aqui da comunidade que me ensinou, essa oração. Ó Virgem Maria, não permitais que eu viva, que eu viva em pecado contínuo, mortal. E nem morra em pecado mortal. Porque em pecado mortal eu não hei de morrer. Agora eu falo o que Santo Inácio falou, se eles conseguiram, eu também vou conseguir. Eu vou lutar até o fim. Porque em pecado mortal eu não hei de morrer. Porque a Virgem Maria há de me valer. Agora eu coloquei esse compromisso na mão dela.
A responsabilidade está na mão dela, mas também está na minha também, porque eu preciso criar vergonha na cara. Eu não posso brincar de ser cristão e eu não posso brincar de ser padre. Vou repetir. Eu não posso brincar de ser cristão e eu não posso brincar de ser padre. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.